glorioso Deus. Neste momento eu vim interceder, meu Deus, por todas as pessoas da face da terra. Aonde quer que esteja uma pessoa, meu Deus, enferma, problemática, meu Deus, que o Senhor entra com providência e manifesta o seu poder, operando as tuas maravilhas em nome de Jesus, confirmando a tua bênção, a tua graça, a tua paz, operando, Senhor, as tuas maravilhas. Senhor, neste momento, Jesus, cura as enfermidades, as doenças, meu Deus, incurável pela medicina, como câncer, AIDS, diabetes, renais, pulmonais e outros, meu Deus. O Senhor é um Deus poderoso para que possa socorrer o teu povo em qualquer canto deste mundo. Senhor, onde tiver um necessitado, precisando de ti, Senhor, estenda as tuas mãos e socorre em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Versículo 9. Fala para o irmão que está do seu lado assim: você quer vitória? Você quer vitória? Faça um voto a Deus. Deus responde no nosso desejo, e o nosso desejo é acompanhado de um voto a Deus. Entendeu? É muito importante a gente ter o conhecimento e saber que Deus pode mudar a nossa história em toda a área da nossa vida, porque só Deus é Senhor. Amém? Amém? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Presta bem atenção nessa leitura, irmão. Vai ser muito importante para você. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atender para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só o moviam aos seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Balial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto te tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz, e Deus de Israel te concederá a tua petição que lhe pediste. Amém? Amém. Deus abençoa. Põe as tuas mãos santas, benditas e poderosas, e manifesta o seu poder. Podeis tomar seus assentos.
Olha, irmãos, uma das principais coisas que nós devemos ter é comunhão com Deus. Às vezes você pode ser julgado, você pode ser caluniado, você pode ser massacrado do jeito que for. Mas o que importa é a tua comunhão entre você e Deus. Ninguém vai salvar a tua vida. Ninguém vai mudar a sua história. Ninguém vai fazer nada para te colocar no reino dos céus. Só você mesmo pode fazer. Então, o que nós devemos fazer? Ao invés de nós caluniarmos, de nós às vezes acusarmos alguém, o primeiro passo nosso é o quê? Orar por aquela pessoa. Não é acusar nem fazer nada disso que vai trazer resposta nenhuma. Porque Deus não responde pela acusação. Pelo contrário, peca os dois, peca quem falhou e peca quem está acusando. Então são dois pecados juntos, sem nenhuma resposta. Então, aqui nós vemos uma passagem que Eli julgou Ana, sem saber da causa. Então, Ana tinha um problema muito grande. Ela era estéril, ela não conseguia filho. Enquanto a sua competidora, todo ano dava um filho para o Cana. E ele subia ao monte, subia para o templo para agradecer a Deus pelos filhos. Mas, porém, com Ana, que era a verdadeira esposa dele, ele não tinha filhos. E ela vivia amargurada por causa disso. E ela rogava a Deus um filho. Ela precisava mudar a história dela. Aí eu te pergunto, você precisa mudar a sua vida? Só existe uma coisa: propósito diante de Deus com verdade, irmão, e com fidelidade. Então ela subiu ao monte, todos os anos, todo dia ela subia ao reino, o monte dizia para Deus que ela precisava. Aí ela tomou uma decisão e fez um voto a Deus. Olha o que ela disse. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atender para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, mas aos tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana fez esse voto, ela fez um propósito que Samuel não podia cortar o cabelo. Assim como Sansão tinha força do cabelo, Samuel tinha unção sobre os seus cabelos. Porque era uma marca de que aquele varão pertencia a Deus e a ninguém mais. Amém? E passaram os tempos, ela orando no templo, ela chorava, murmurava, sofria, pedindo uma resposta de Deus. E parece que as coisas, irmãos, se fechavam. Quando nós estamos numa luta difícil, parece que tudo se fecha contra nós. Mas é o momento em que nós devemos nos aproximar de Deus e buscar nele a resposta que precisamos. Então Ana chegou e disse esse voto ao Senhor. E ele disse: mulher, ela orava e nem falava, ela simplesmente movia os lábios. E ele disse: ela está embriagada. Né? Às vezes você vê o rosto, mas não vê o coração. Ela está embriagada. E disse: mulher, aparta de ti este vinho. Ela disse: vive o Senhor dos exércitos, que tua serva não está embriagada, mas atribulada de coração. Você já pensou o sofrimento que Ana passava naqueles momentos? Era terrível.
E ela precisava de um repórter que para o homem era impossível a resposta que ela precisava. Da forma que o homem vive, jamais ela conseguiria alguma coisa. Mas ela foi na fonte. Diga comigo, a minha fonte. A minha fonte. Fala alto, a minha fonte. A minha fonte. Da minha bênção. Da minha bênção. Está no Senhor. Está no Senhor. Você sabe por quê? Jesus disse que Ele é a fonte da água viva. Aleluia, Amém? Jesus. Aí ela foi e disse para ele. Aí ele percebeu que a vida de Ana era difícil. A situação dela era impossível para o sacerdote resolver. Ele não podia resolver o que Ana precisava. Mesmo sendo um sacerdote que cuidava de todo o povo de Israel, porém ele não tinha condições alguma de poder fazer alguma coisa por Ana. Mas ela precisava. Aí eu digo para você, a situação que você está, de que você precisa? Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é a sua ansiedade? Não é só a falta de um filho, irmão, que nos dá essa ansiedade, não. É a falta de muitas coisas que vivemos hoje. Às vezes nós passamos por situações difíceis que só Deus pode resolver. Só Deus abre porta, irmão, onde não existe. Só Deus multiplica aquilo que nós temos. Só Deus pode responder os desejos do nosso coração. Às vezes eu prego a palavra de Deus, mas eu não sou Deus. Eu oro para que Deus responde para a glória de Jesus. Mas não sou eu que faço. Às vezes as pessoas buscam na gente uma resposta. Sim, a gente tem porque Deus nos concede o trabalho dele. Mas a resposta, aquilo que você precisa, não sai do pastor, não sai do sacerdote. Aquilo que precisa sai de Deus. Mas quando Eli acusou Ana, mulher, larga desse vinho, você está embriagada. Ela podia se revoltar com ele, não podia? Mas não. Ela disse, não, meu Senhor. Olha a palavra de Ana. Não, meu Senhor. Tua serva não está embriagada, mas atribulada de alma e espírito. A angústia dela era maior do que todo do povo de Israel. A angústia que ela sentia era tão grande que ela não conseguia nem se mover. Porém, ela tomou a decisão, foi para o templo e lá ela pediu ao Senhor. Ela não pediu ao sacerdote, ela pediu ao Senhor. É claro que a oração do sacerdote contribuiu para a bênção dela, porque a palavra que ele disse trouxe a resposta para Ana. Então, quando ela disse, não, meu Senhor, a tua serva não está empregada, mas tribulada de espírito. Quer dizer, ela quer dizer, você não conhece a minha angústia, você não conhece o meu sofrimento, você não conhece a minha dor, você não conhece as minhas necessidades. Isso que Ana estava falando. Ele sentiu que Ana estava mesmo ali em busca de uma resposta de Deus. Ele não sabia o que era. E nem ela disse para ele, ela disse para Deus, mas não para o sacerdote. Então ele disse, mulher, vai-te em paz. Olha bem o que o sacerdote disse, deu a bênção para ela. Sem essa bênção ela não conseguiria. Vai-te em paz. E que o Senhor conceda o seu pedido. Ele não sabia qual que era, mas sabia que o pedido dela era de grande intenção e importância na vida dela. Era algo que ela esperava e ela desejava. E ela fez o propósito e disse, dá-me um filho varão. Ela exigiu.
Não que ela exigiu, ela necessitava. Porque aquele jovem que saía do ventre de Ana seria um dos maiores profetas da face da terra. Né? A Bíblia diz que de Samuel, Deus amou tanto Samuel que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Enquanto todos os profetas tiveram palavras que Deus não respondeu. Mas todas as palavras de Samuel, Deus não deixou que nenhuma caísse por terra. Por quê? Porque ele foi uma proposta de Deus. Ela só com Samuel ela já estava feliz. Ela deu Samuel para Deus. Mas ela sabia que Deus era poderoso. E Deus visitou Ana depois e deu mais 3 filhos, 2 filhos. Então, Deus não deixou Ana sozinha. Deus respondeu a petição dela naquele momento. Porque a primeira petição dela não era para ela, era para Deus. Entendeu? Então ela fez aquele propósito e cuidou de Samuel. Quando Samuel desmamou, ela levou ele lá no templo e disse para ele: cuida dele, porque ele é do Senhor, não é meu. Amém? Você faria isso? É difícil, né? Mas ela fez. Deus abençoou ela depois e deu mais 5 filhos para ela. Mas ela cumpriu com o propósito que fez. A Bíblia diz assim: olha, quando fizeram votos ao Senhor, não deixe de cumprir. Porque muito melhor é não votar do que votar e não cumprir. Porque quando nós não cumprimos o voto que fizemos a Deus, Deus não tem compromisso conosco. Amém? Porque quando você faz um voto a Deus, você não faz para qualquer um. Você faz um voto ao Criador. Aquele que gerou você. Aquele que fez de você uma vida e te alimenta todo o tempo. Às vezes a pessoa fala: bispo, mas eu não sei como que eu vou fazer. Sabe sim. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, irmão. Porque quando nós aumentamos a nossa iniquidade, Deus vai se afastando de nós. Por exemplo, não que sejamos assim, mas nós sabemos que tem pessoas más e tem pessoas boas, né? Aquelas pessoas boas, porque está sempre perto delas, não é? Mas aquelas pessoas más, você quer a distância dela, não quer? É assim ou não é? Quando a pessoa é mal de coração, Deus se distancia dela. Ela fica sozinha. Aí ela fica dominada pela força do inimigo, pela arrogância, por aquela prepotência, aquela coisa que quer fazer tudo do jeito da pessoa. Não. Nós temos que ter, irmão, um equilíbrio espiritual, emocional e pessoal. E que equilíbrio é esse, meu? Eu tenho que ser passivo. Às vezes é difícil a gente ser. Eu acredito e sei disso, né? Porque às vezes as coisas se levantam de uma forma que às vezes você fica bem agressivo. Mas você não deve ser agressivo. Nós devemos ser passivos em toda a nossa situação. Porque não é com encrenca, não é com confusão, não é com prepotência, não é com autoridade sem limite que você vai consertar alguém. E como que eu faço bispo, para mim convencer alguém? É na oração. Orai e vigiai. E aí você vai ver que Deus vai trazer para você uma resposta. Tudo que nós precisamos, por mais difícil que seja, Deus tem solução para a nossa situação. Amém? Então, o que eu vou fazer? Se eu vejo que o meu irmão está com um problema, está errado em alguma coisa, não é criticando ele e caluniando ele que eu vou consertar.
E como que eu vou consertar? É orando, é buscando a Deus, é intercedendo pela vida daquela pessoa. Amém? Não provocando a ira. Pelo contrário, que aí o caldo ele torna mais amigo, né? Então, aqui Ana fez o propósito dela com Deus, respeitando o seu líder, que era Eli, que era o sacerdote. Ela não desrespeitou. É tanto que quando Samuel nasceu, que desmamou, ela foi lá e entregou Samuel para Eli. E os filhos de Eli eram os demônios, irmão. Os filhos de Eli era complicado. Fazia tudo para escandalizar a obra do Senhor. Mas Samuel não. Samuel não era filho de Eli. Não, a princípio não tinha herança na santificação. Só que acontece o seguinte: quando Samuel estava com 12 anos, vivendo ali, vendo as falcatruas que os filhos de Eli faziam, adulterava no templo, fazia tudo, roubava o povo que ia levar a oferta ao Senhor no templo. O filho de Eli fazia tudo isso, mas Eli era o sacerdote, e Deus conservava ele ainda, porque tinha uma pessoa ao lado de Eli que Deus tinha escolhido e que foi entregue para Eli cuidar. E quando Samuel estava com 12 anos, Samuel deitou na sua cama para dormir. E Deus disse: Samuel, Samuel. Ele correu lá onde estava Eli e falou: eis-me aqui, Senhor, meu Senhor. O Senhor me chamou. Ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, volta e pode dormir. Ele voltou. Deus fala novamente: Samuel, Samuel. Ele corre novamente onde está Eli. O Senhor me chamou. Ele disse: não, Samuel, não te chamei. Ele voltou a deitar. Na terceira vez, ele foi até Eli novamente, com as mesmas palavras que Deus tinha chamado. Ele foi até Eli e ele disse: Samuel, se novamente chamar você, diga: eis-me aqui, Senhor, porque teu servo ouve. Amém? Essa palavra é que fez de Samuel o maior profeta bíblico existente, que Deus não deixou que nenhuma palavra dele caísse por terra. Amém? Quando disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve a tua voz. Aí Deus deu a estratégia para Samuel. Com 12 anos, Samuel já sabia que Deus iria matar os filhos de Eli. Que os filhos de Eli seriam assassinados, mortos por causa da prostituição, né? E Samuel seria, dali para frente, o profeta de Israel, porque naquela noite em que os filhos de Eli falecessem, Eli também cairia para trás e morreria. Aí Israel ficou na mão de quem? De Samuel. Samuel, com 13 para 14 anos, começou a governar Israel. Levantou os maiores feitos que tem na história bíblica, para poder trazer na vida de Israel uma mudança e uma vida feliz. Bem? Aí eu pergunto para você: você quer ser feliz? Quem quer ser feliz, levante sua mão. Quero, já sou, eu quero mais. Ser feliz significa o quê? Sou muito feliz, graças a Deus. Existe uma coisa, irmão. Nós temos que ser felizes Por Jesus. confiando em Jesus. Com Jesus. Porque o mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes ele nos ameaça. Ele fere a nossa felicidade. Só que você não pode esquecer: eu sou feliz porque Jesus é comigo. Quando você coloca Jesus na sua causa, as coisas podem se levantarem, mas você tem quem luta pela tua felicidade. Amém? Digo amém? Amém. Então, busque a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você faz. Não precisa se comunicar com ninguém, entendeu? Você chega e fala para Deus: Senhor, eu preciso assim.
E você faz o seu voto a Deus da forma que Deus tocar no seu coração. Não é o pastor, não é o sacerdote que vai dizer o que você tem que fazer ou não. Quem vai dizer isso é Deus dentro do seu coração, na forma da tua necessidade, porque às vezes eu posso saber, mas eu não posso exigir, não posso falar nada, porque a bênção que está para vir não sai de mim, mas sim do Senhor. Pode sair no poder, na força da minha oração que Jesus me escolheu para orar, mas a resposta vem de Deus. Eu clamo, eu sou intercessor, eu não sou o dono da bênção. O dono da bênção é Jesus, entendeu? É claro que a minha oração vai prover muito na vida das pessoas, mas as pessoas têm que confiar primeiro em Jesus, amém? E depois no poder da oração, e aí Deus vai fazer a obra. Senhor, eu vou fazer esse voto ao Senhor, mas você e Deus. Não precisa o pastor saber, não precisa ninguém saber. Se você é fiel com Deus, você vai fazer o seu voto a Deus e você vai cumprir no tempo certo. Amém? Quando Jacó perdeu tudo o que tinha na montanha, né? O que ele fez lá em Betel? O que ele fez? Ele fez um voto a Deus. E o que ele disse para Deus? O voto de Jacó foi secreto lá no meio da montanha. Tinha alguém por perto? Não, nem mosquito tinha lá, entendeu? Mas ele voltou a Deus e disse: se o Senhor for comigo nessa viagem que agora faço, e me der pão para comer, veste para me vestir, e de volta, calçado para me andar, e de volta a trazer a casa do meu pai, de tudo quanto o Senhor me der, verdadeiramente darei o dízimo. O que ele fez? Para quem que ele falou aquilo lá no meio da montanha? Para Deus. Para Deus, né? E Deus ouviu. Acontece que no momento parecia que Deus tinha esquecido e não tinha ouvido o propósito de Jacó. Mas no final das coisas, Deus abençoou Jacó, abençoou José e abençoou Israel. Amém? Tudo depende do propósito. Mas o propósito não é o pastor que manda. Hoje você diz: você faz uma oferta de tanto que Deus vai te abençoar. Isso não é verdade, irmão. Entendeu? Porque aquilo que nós damos para Deus é entre você e Deus. Amém? Quem é o homem para determinar a sua bênção? Quem é o homem que pode te responder? Às vezes a pessoa fala: mas eu vou fazer uma campanha lá e tal. Tá bom, você vai fazer a campanha. Aí a pessoa fala: eu quero tanto. Esses dias viu uma palavra assim: não, quanto você cobra para fazer uma campanha na minha igreja? Aí ele falou: quero 5 mil reais, livre, hotel 5 estrelas, despesa toda paga, mas os amigos que vai comigo, e tudo. E aí ele falou: tudo bem, eu não te dou 5 não, eu te dou 10. Mas eu também quero 50 almas entregando a Jesus, 20 paralíticos andando, 3 mortos ressuscitados, 20 cegos enxergando e 20 mudos falando. Antes dele acabar de falar, o cara levou o telefone e não quis fechar a campanha com ele. Amém? Porque você paga, mas tem que receber. O que você dá, você tem que receber. Né? Isso acontece muito. Geralmente, a maior parte das coisas são assim, irmão. Então não vai por isso não, porque quando você faz um voto a Deus, você faz em secreto. É você e Deus. Até é bom ninguém saber do voto que você faz, para a maldita da inveja não atrapalhar. Entendeu? Porque quando você fala em secreto a Deus, ninguém ouve. Ana estava orando como? Só ouvia o lábio dela mexer, né? A voz dela não saía, mas o espírito dela estava ligado a Deus.
O pensamento dela estava ligado a Deus e o coração confiando que Deus ia responder. Esse aqui é o detalhe. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um voto a Deus e blá. Não, irmão. Faça o seu voto a Deus sem comunicar ninguém. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque nem todo pastor é digno de ouvir aquilo que você precisa, o seu voto, sabia? E há inveja no meio deles também. Então, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus e vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Porque hoje tem muita gente indo pela conversa dos outros e não observando a palavra do Senhor. Entendeu? É claro que se você pega uma coisa, eu fiz um voto a Deus, Deus concede o voto que essa pessoa falou diante de ti. Entendeu? Porque quando nós abrimos a nossa boca, o diabo escuta. E aí ele vai cercar todas as suas fontes de sucesso para você não conseguir. Mas se você fala em espírito com Deus, eu quero. Entendeu? O diabo vai ficar doidinho para entender e não vai conseguir. E aí é onde Deus responde. Fala em espírito com Deus, irmão. Aprende a falar em espírito com Deus. Às vezes nem sempre você precisa abrir a sua boca para falar. Abra a sua boca para expulsar o demônio de perto de você, para quebrar todas as barreiras, mas aquele voto que vai fazer para você do seu interesse, da sua vida, do seu propósito, da sua fidelidade, da sua prosperidade, de tudo que vai fazer, faça em silêncio com Deus. Só Deus. Está entendendo? Só Deus, só você e Deus. Deus vai entender a sua palavra, a sua petição, a sua angústia, a sua necessidade. E se você for fiel a Deus, com certeza Deus vai responder na sua vida. Amém? Nunca acuse ninguém. Mas eu pedi, mas o irmão foi invejoso. Não se esqueça com o seu irmão. Faça tudo parte. E deixa que Deus opera na sua vida e faz a parte do Senhor. Amém? Ficamos em pé.